Viagem em torno do eu. Obra psicografada por América Paulielo Marques. Espírito Ramatiz. Agradecimentos. Ao receber a notícia, convite para editar Viagem em torno do eu, obra inédita de autoria de Ramatiz e psicografia da doutora América Paulielo Marques, não pude conter a onda de alegria que me invadiu o coração, por conhecer e admirar profundamente o trabalho dessa dupla, há muitos anos. Registro aqui minha gratidão à Fraternidade do Triângulo, da Rosa e da Cruz, do Rio de Janeiro, na pessoa de seu presidente Antônio Carlos Alves Teles da Silva, por ceder o direito de editar esta obra. Agradeço também a uma amiga especial Amazonas, que prefere permanecer no anonimato, por sua ajuda e incentivo. Como sempre, espíritos desprendidos e fraternos estão sempre a abrir, aos buscadores espiritualistas, novos portais da felicidade, sem medir esforços, promovendo e divulgando maravilhosas possibilidades para que o ser humano possa desvencilhar-se das malhas do sofrimento e da dor, consequência direta da ignorância espiritual. Assim sendo, só nos resta dizer, muito obrigado a todos. Que Jesus os ampare sempre e ilumine a senda evolutiva que trilhamos, obrigatoriamente, apoiados uns nos outros. J. S. Godinho. O autor espiritual Ramatiz, que teve sua última encarnação na Terra no século X na Indochina e foi instrutor de alta hierarquia na Atlântida, Egito, Grécia e Índia. Foi no tempo de Jesus conhecido filósofo egípcio e chegou a manter contato com o meigo Nazareno e alguns de seus discípulos. Foi instrutor e sacerdote em um dos inúmeros santuários iniciáticos da Índia. Foi adepto da tradição de Rama, cultuando os ensinamentos do reino de Osíris, o Senhor da Luz. Na Atlântida foi contemporâneo, em uma existência, do espírito que mais tarde seria conhecido como Allan Kardec. É ligado à corrente do Triângulo e da Cruz que surgiu da união das tradições iniciáticas do Oriente e dos ensinamentos do Mestre Nazareno, mais difundida no Ocidente. Tem grande responsabilidade na criação de uma mentalidade universalista. Estimula o respeito às diversas correntes de pensamento assim como a adoção de ensinamentos apropriados para a época atual. Destaca, por exemplo, a importância da doutrina espírita que, como o cristianismo redivivo, dispõe de elementos essenciais para a iniciação do homem moderno à luz do dia. Ramatiz mostra que o sentido real da vida espiritual é o princípio coeso e eterno do amor crístico e sempre nos recomenda que evitemos a ilusão separativista da forma. As fontes de inspiração de América. Na obra Mensagens do Grande Coração, América explica que dois de seus guias espirituais, Ramatiz e Akhenaton, formaram no espaço uma confraternização que deu origem à Fraternidade do Triângulo, da Rosa e da Cruz, FTRC. Essa fraternidade tem a sede espiritual na colônia do Grande Coração, sendo, após os anos 60, a principal fonte de inspiração de toda a obra canalizada por América, que foi assistida também por benfeitores da Falange de Dharma, como Luiz Augusto, Ramacharn e Nicanor, além de outros amigos espirituais. No plano físico, a FTRC surgiu em 1962, no Rio de Janeiro, como uma escola de iniciação espiritual, um grupo espírita com características iniciáticas, empenhado em proporcionar a abertura dos canais interiores do ser com a sua essência divina. Busca-se uma síntese entre os ensinamentos de todas as eras, do Oriente e do Ocidente, conjugando princípios de quatro fontes preciosas: a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, o Evangelho do Mestre Jesus, o mentalismo oriental e a psicologia. A proposta é contribuir para o caldeamento dessas grandes fontes de conhecimento, e abrir caminhos a todos que, sentindo a inquietação da busca de uma verdade maior, desejarem submeter-se às disciplinas internas indispensáveis ao surgimento do homem novo. O processo de iniciação espiritual visa tomar o ser consciente da força divina que existe em si mesmo e no universo, auxiliando-o a assumir, de cada vez mais responsável,
A condução seu processo evolutivo do intercâmbio com as forças espirituais, nos diferentes níveis de manifestação da energia cósmica. O alicerce desse processo é o autoconhecimento e a autorrenovação para que o ser testemunhe, onde estiver, o mandamento maior do Cristo, o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. Viagem em torno do Eu. Nesta nova obra Viagem em torno do Eu, o iluminado Mestre Ramatiz se apresenta como um guia de viagem. Mas não é uma viagem qualquer, é a longa, belíssima e indefinível caminhada do ser em busca de si mesmo. Ramatiz nos recorda que somos destinados à luz e que ela nos atrai inevitavelmente porque é a nossa destinação, algo marcado em nossa formação genética. Através de ricas analogias, ele faz um belo paralelo entre o mundo exterior e o mundo interior. Ressalta a coragem, traço comum entre o navegador Cristóvão Colombo e o psicanalista Carl Jung, para abordar mundos desconhecidos, um físico e o outro psíquico. Compara Atlântida, o grande continente submerso e seus segredos, com o abafamento da memória do espírito imortal, ressaltando que rastros de civilizações perdidas no tempo ou arquivos conscienciais desvelam seus espíritos predispostos à luta aventurosa. Esclarece que, em face da índole sentimental peculiar ao povo brasileiro, um país e uma doutrina se ajustaram de forma singular, Brasil e Espiritismo, recebendo a grandiosa missão espiritual de fazer ressurgir no terceiro milênio, em toda a pureza e simplicidade sublime, a mensagem do meigo nazareno: amai-vos, como eu vos amei. Introdução. Nosso belíssimo acervo de conhecimentos espirituais na Terra muitas vezes é encarado como antagônico ou incompatível com os conhecimentos que a ciência vem articulando para explicar ou interpretar ou ainda mesmo descrever os fenômenos da vida. Temos a sensação de que circulamos em torno do problema existencial, cada observador em sua órbita e por efeito das deformações decorrentes das posições diferentes, por um problema de ótica. Não se consegue uma percepção comum da realidade que vivemos. Porém, à proporção que nos aproximarmos do centro real do nosso existir, as divergências serão naturalmente diluídas pela inexistência de percepções conflitantes. Considerando que essa etapa mais evoluída de nosso crescimento como seres conscientes ainda está distante, podemos, no entanto, exercitar a capacidade de reconhecer os pontos comuns que se vão esboçando nas diversas formas do conhecimento, não com a intenção de copiar, deturpar ou corrigir, mas como uma disciplina a mais, aquela que reconhece o real valor da colaboração interdisciplinar, visando a reformulação constante, capaz de dinamizar e garantir o progresso de nossa ânsia de saber e viver com sabedoria. O salutar exercício de nos colocarmos no ponto de vista de nossos irmãos para conseguirmos assimilar-lhes os conhecimentos e submetermos a análises profundas os nossos próprios pontos de vista, torna autêntica a vivência do amar ao próximo como a si mesmo, muito mais enriquecedora do que a tradicional posição de autossuficiência que nos envolve em falsa superioridade para convencer nosso irmão a seguir o caminho que nos é mais agradável ou que parece mais verdadeiro. Se estivermos empenhados em salvar nossos irmãos, é possível que não nos possamos salvar da estreiteza de nossos conceitos ideais e fracassemos pelo fechamento existencial em que nos confinamos. Prevendo essa tradicional posição humana, os grandes mestres não escreveram e o sábio codificador do Espiritismo condicionou a sobrevivência do sistema dos espíritos à necessidade de uma permanente subordinação à análise científica de seus dados. Quando Ramatiz nos convida, no presente trabalho, a viajar em torno do Eu, pretende que aprendamos as rotas interiores que nos conduzirão a nos aproximar gradualmente do centro onde a realidade de nossa condição vai sendo mais clara. Familiarizados com nossos enganos, passo a passo, será mais fácil aceitarmos a necessidade de uma abertura maior para os bens veiculados pelo pensamento e pela experiência de nossos irmãos.
Esta obra desenvolve basicamente o tema no qual nossos guias espirituais têm posto toda a ênfase através dos preciosos anos de aprendizado que a atual existência representa para nós. Cultivar o princípio da síntese espiritual sonhada pela humanidade, oferecendo a contribuição específica de tentar reunir os ensinamentos do Evangelho como síntese da lei cósmica do amor, da psicologia como expressão do esforço de esmiuçar cientificamente o existir humano e do mentalismo oriental, produto milenar das disciplinas do ser sobre si mesmo, para a eclosão de potencialidades preciosas da consciência cósmica que adormece em nós. Num esforço de confraternização legítima, aqueles que se deslocaram em direção às paragens espirituais onde as vibrações de paz e amor representam uma constante, esforçam-se através dos tempos em transfundir nossos espíritos num avançado amálgama representado pela sintonia, mesmo que momentânea, com o panorama cósmico onde não existem fronteiras, divisionismos ou hiatos entre as partes harmônicas componentes da sinfonia da criação. A estreiteza das escolas, correntes e particularismos em geral representam o sintoma mais evidente da posição evolutiva em que vivemos. Inseguros espiritualmente, quando conseguimos alívio, amparo ou apoio em determinada expressão da vida, aderimos a ela como náufrago incapaz de sobreviver sem o frágil ponto de apoio de suas estreitas percepções no oceano insondável da vida. A instabilidade emocional das fases menores da evolução contamina a capacidade incipiente de percepção existencial e aferramo-nos aos sistemas produzidos pelo nobre esforço de orientação do espírito humano em todas as épocas. Infelizmente, quando a abençoada experiência dos seres mais avançados na escala evolutiva nos concita a deixarmos para trás o comportamento exclusivista do passado, reagimos, ainda assim, pouco esclarecidamente. Ou rejeitamos o convite por considerarmos que a atitude não sectária representa uma posição destruidora dos nossos mais caros ideais de realização na área específica a que nos vinculamos, ou ainda aderimos tão apaixonadamente ao convite do pensamento não dogmático que, por um paradoxo muito humano, nos tornamos partidários ferrenhos de uma corrente de pensamento dedicada à plena abertura fraterna e desse modo comprometemos fundamentalmente suas bases de sustentação. Nosso cuidado precisa, pois, ser dirigido não propriamente na escolha do sistema ao qual nos vinculamos no desejo de progresso, mas muito especialmente a atitude que nos caracteriza a adesão. Ela que decidirá do proveito ou do aprimoramento interior que obteremos, seja qual for a atividade a que nos estivermos entregando para dar vazão ao nosso anseio de crescimento. Os sistemas científicos, filosóficos ou religiosos representam métodos e processos de orientação. Desse modo são meios e não fins, e nossa habilidade no seu uso é que decidirá da possibilidade de aprimorá-los para continuarem a acompanhar nosso fluxo de progresso interior, ou da lamentável postura, tão comum à humanidade, de se fazer guardiã de sistemas que se cristalizam no tempo pelo zelo distorcido de seus adeptos. Se nos dedicarmos a combater em nós a nefasta tendência de contaminarmos os bens recebidos com a nossa inércia espiritual, compreenderemos quão desnecessária e absurda tem sido a preocupação de combatermos os adversários de nossas convicções, porque na realidade esse adversário habita em nós mesmos quando, invigilantes, percebemos o argueiro no olho do nosso irmão enquanto cultivamos a trave no nosso. Ao recolhermos nossas armas combativas para o campo das grandes renovações internas, todo o panorama terreno se modificará. Abrindo o âmbito mental para o novo entendimento da vida, um extenso campo de batalha gloriosamente será percebido, o da alma que se busca a si mesmo através das mais intensas e profundas renovações interiores. Desde então um grande e frutífero silêncio ocorrerá no tumultuado cenário da vida planetária. A alma humana coletiva terá cessado a algazarra das disputas externas para colocar-se em postura interna de sincera auscultação da realidade de sua origem divina. Daí em diante, afinando-se gradualmente pelo diapasão da luz,
A vida planetária emitirá a sonoridade abençoada de um anseio de paz que, dia a dia, se consolidará nos corações em vias de plena sintonia com a vida maior. Assim nos falaram todos os legítimos pioneiros da nova era, no qual, segundo o dizer de Jesus, a terra será herdada pelos mansos e pacíficos. Até lá possam os nossos espíritos empenhar-se nas abençoadas batalhas interiores, onde forças antagônicas milenares produzirão entrechoque através do qual poderão cair as muralhas de nossa cegueira contumaz em relação à luz que habita em nós. Desde então poderemos compreender porque nos foi afirmado, vós sois o sal da terra, que brilha a vossa luz. Que a humanidade aflita e angustiada de nosso tempo possam surgir como legítimas as doces ressonâncias das palavras do Mestre no Sermão da Montanha. Tendo subido ao monte pelo esforço de nos elevarmos do vale de nossas incompreensões, possamos captar além das barreiras de tempo e espaço suave e enlevo de sua presença nos transmitir a mensagem de esperança no mundo novo, ou seja, no reino que então poderá passar a fazer parte da vida planetária transformada pela humanidade regenerada, ou seja gerada novamente no seio fértil de uma percepção adequada do panorama universal. América Paulino Marques. Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1977. Prefácio. Moderada e abençoadamente uma absorção crescente e imperceptível de princípios espirituais transfunde-se poderosa sobre a mente coletiva planetária. E no caos aparente das contradições de toda a natureza, os valores negativistas do materialismo desintegram-se, como um corpo sem alma putrefazer-se, provocando o exalar de odores nauseantes para os mais sensíveis. E a cultura losidia de uma época de falsos luminares esboroa-se contra a insensibilidade e a frieza dos que se movimentam ainda sob o signo da filosofia do nada, onde a paz, a esperança e o amor jamais encontraram acolhimento. Uma interrogação generalizada levanta-se de todas as coletividades pressionadas pelos problemas existenciais, permitindo que se pressinta o surgimento de uma nova era do espírito, capaz de sobreviver às cinzas do corpo doente de ideias culturalmente festejadas, mas incapazes de resistir à ânsia de crescimento do espírito imortal. Os braços ciclópicos da contracultura representam o produto natural de uma reação que rejeita a doença do negativismo, buscando um novo renascimento do espírito. A rebeldia, o protesto e todas as formas de rejeição à situação de fato representada por uma cultura brilhante, porém, construída sobre a areia da negação da vida superior, representam um sintoma de uma vitalidade que não se extinguirá nunca. Significa a falência das profecias dos filósofos da negação, que desejam ver a humanidade caminhar hipnotizada para o sepulcro da destruição dos valores espirituais. E mesmo quando a rebeldia da reação à anestesia do espírito revela-se por atitudes naturalmente imaturas na geração atrofiada pela ausência prolongada das sementes de nutrição espiritual, a inadequação dos meios de protesto ainda assim não consegue obscurecer a realidade de que, mesmo nos últimos estertores de uma época onde os valores espirituais se deterioram, encontra-se presente o fulgor ou a centelha da imortalidade. Quando, como animal mortalmente ferido, a humanidade reage ainda contra o ópio da alma que o materialismo representa e busca explicações mágicas, procedimentos místicos ou até mesmo terríveis expressões do satanismo, como desafio à cegueira do culto científico à destruição de seu direito à imortalidade. A herança espiritual do homem de hoje é comparável a uma religião cuja divindade máxima é o nada. E assim como no passado os povos entregavam a Moloch, nas chamas da destruição, os seus inimigos para propiciar a divindade destruidora, os sacerdotes da ciência materialista lançam anátema sobre aqueles que se rebelam contra o culto da ilusão dos sentidos, entregando-os às chamas devoradoras de uma campanha de descrédito. Para eles, que não têm olhos de ver nem ouvidos de ouvir, a simples possibilidade de investigar os aspectos espirituais da vida é rejeitada como anticientífica,
porque considerada antecipadamente errônea. E o dogma do materialismo continua a determinar o comportamento humano, mesmo quando a matéria já se liberou dos véus de Maia e apresentou-se como o mágico fenômeno da energia condensada. Entretanto, dia a dia ganham corpo as teorias avançadas da física e da parapsicologia e as fronteiras rígidas das percepções limitadas ao campo sensorial desfazem-se, deixando perceber novos horizontes com perspectivas promissoras da esperança de um existir pleno de valores ainda impossíveis de serem definidos. E, pouco a pouco, à proporção que a poeira dos grandes desmoronamentos teóricos do passado científico se esvai, começam a ser delineadas novas concepções da realidade circundante e percebe-se, com espanto, quanto elas representam um retorno aos ensinos dos grandes mestres do passado remoto, cujas palavras hoje tomam o sentido de ficção científica na era do descobrimento do átomo como energia propulsora. As concepções abrangentes do universo como um conjunto de energias cósmicas palpitantes, a noção de uma vivência pluridimensional cujos estágios mais rarefeitos são determinantes dos mais densos, a identificação do conjunto universal como um grande pensamento e toda uma imprevisível reformulação de amplitude antes inacreditável abrem campo às cogitações sobre o existir humano, onde a antiga filosofia ainda pode ser considerada estreita para conter toda a nova gama de assombrosas reformulações no campo da investigação científica. Espiritualistas deixam de ser visionários para serem considerados como seres capazes de grandes insights, palavra nova com a qual se procura catalogar respeitavelmente o desacreditado dom divinatório de todos os grandes iniciados. E, de Hermes Trismegisto a Giordano Bruno e a Francisco Cândido Xavier, uma grande jornada se efetuou através dos tempos, na qual multidões de seres se dedicaram a fortalecer as vinculações entre o visível e o invisível, lutando silenciosamente contra os preconceitos do estreito materialismo em todos os tempos e assim permitindo que não se apagasse nunca o rastro da luz do espírito imortal, em sua escalada impassível de retorno às origens espirituais da vida. Porém, o novo homem que surge como produto híbrido de fé e descrença, é frágil e vacilante em sua singular caminhada. Avança com passo inseguro e seu pensamento, caracterizado pela intensa atividade de busca, oscila entre o sim e o não. Uma grande expectativa vibra em seu ser, pois se decidiu a encontrar o caminho mais apropriado à plena expansão de suas potencialidades. Naturalmente seu processo de deslocamento é lento, mas torna-se a cada passo a grande e inovidável aventura de reconhecimento do campo aberto à vida que o universo representa. Exteriormente talvez seja identificado como um ser frágil e indeciso, para ir em declínio do culto à eficiência externa a qualquer preço, pois seu interesse encontra-se centrado na busca da plenitude existencial em seu mundo interior. Diante de tais descrições seria lógico indagar: estaríamos apregoando a validade do retorno à experiência mística caracterizada pelo desprezo ao mundo com todos os seus valores positivos? A nova era seria composta por homens desligados da ação construtiva no plano material. Nesse caso, não estaríamos ameaçados de um retrocesso pela inabilidade na manipulação da estrutura do grau de civilização alcançado. Em resposta precisaríamos discernir o homem eficiente do século XX, responsável pela previsão de uma tecnologia superior a tudo que se poderia sonhar há um século atrás. Encontra-se na posse de plena compreensão e do domínio de suas responsabilidades diante do panorama que lhe cabe manipular. E então compreenderemos que se tornou escravo de sua suposta eficiência, pois para exercê-la tal como lhe é exigido abre mão de seu direito à individualidade como ser humano, mecanizando-se como peça ajustada de um grande conjunto sem alma. O ser aparentemente frágil e indeciso que prefere marginalizar-se é estruturalmente tão débil quanto o que se deixa arrastar pela voragem dos acontecimentos, impotente para uma reação pessoal. Poderíamos mesmo supor que uma frágil reação de reajustamento vivencial se esboça naquele que se encontra atônito,
mas que para fim de não se deixar arrastar, parece ser enfraquecido e espoliado, aparentemente desprezível por não se engajar no conjunto dos bem-sucedidos na vida, segundo os padrões do materialismo moribundo. Existem esperanças de crescimento, desde que não se detenha no desencanto e no desalento provocados pelo desajuste existencial que o cerca. Se após a parada inicial onde se conscientizou do horror de ser devorado pelo negativismo da cultura positivista decidir encontrar novos caminhos, se não considerar compensadora por si mesma a atitude de oposição que desperdiça energia e não conduz a nada, senão a hipertrofia da vaidade do personalismo, se sua necessidade de reação se erigir sobre os alicerces resistentes de um espírito de crítica construtiva e benéfica, então novos rumos lhe estarão disponíveis na abençoada troca de valores entre o potencial extraordinário de riquezas intraduzíveis que adormece no seu arsenal interior, na origem espiritual da vida, que então reconhecida, abrirá o novo mundo a ser conquistado, onde as trocas energéticas entre sua centelha espiritual e a vida surgirão como um novo modo de existir, onde mesmo vinculado aos compromissos da matéria, conseguirá sentir-se filiado às esferas imortais do espírito. Desde então o ser humano se constituirá no grande descobridor de novos continentes, onde a vida se diversificará por enriquecimento crescente na extraordinária aventura de aproximar-se cada vez mais do próprio eu, redescobrindo os segredos da vida e desfazendo gradualmente as distorções da ótica imperfeita das primeiras etapas evolutivas. E nessa viagem em torno de si mesmo tornar-se-á pioneiro de processos novos de existir, encontrando outros que se lhe associam, estimulados pela mesma necessidade interior de evoluir em direção à própria destinação espiritual. Desse modo, pouco a pouco, engrossar-se-ão as fileiras dos mansos e pacíficos que herdarão a terra para nela consolidarem um mundo de regeneração e de amor, onde o pequeno, o desajustado e o aflito encontrarão apoio, amparo e segurança, pois daí em diante o pastor começará a reunir o seu rebanho para a jornada de paz e de amor. Convosco, hoje e sempre. Rio, 21 de março de 1978. Ramatiz. Algumas palavras. Nesta oportunidade, expressar-me sobre a magnitude desta obra significa simplesmente reconhecer o sidero que este fenômeno é para entrega de amor e paz, como é a chave inicial de todas as entregas, acrescentando algo muito grandioso, a sabedoria do mestre Ramatiz. Não é minha intenção, como ramatiziano, avaliar sob minha humilde lupa o que esse prestigioso mestre entregou à humanidade em suas obras, que não poucas, uma vez que por si mesmas falam do magnífico que emitiu e ainda emitirá futuramente por suas qualidades e condições siderais, pois não somente prepara os estudiosos de qualquer origem religiosa, mas também oferece a cada ser emancipado, aquilo que sua condição mental pode assimilar. Como deixei entrever anteriormente, Ramatiz não é um luminar somente para este planeta Terra, onde demonstrou amplitude de conhecimentos, mas também demonstrou possuí-las sobre outros planetas de nosso sistema solar, além de outros corpos de sistemas distintos ao nosso, como é o caso de Capella. Primeiro detalha minuciosamente a vida material e espiritual da humanidade do planeta irmão Marte, como que anunciando as futuras etapas com as quais deverá defrontar-se nossa humanidade selecionada nas sucessivas etapas de evolução, coincidindo como planeta de regeneração a partir do terceiro milênio. Em segundo lugar, demonstra a capacidade de seus conhecimentos, quando enfoca as características materiais e espirituais do planeta Capella, situado em outro sistema. E também discorreu sobre os exilados desse planeta até o nosso orbe, desde a Lamúria até os dias atuais, em que continuam muitos desses exilados sob regime de provas, prestando seus exames, agora junto à nossa humanidade, no profético e simbólico fim dos tempos. Com base nessa enorme preocupação sideral que possuem as hierarquias sobre o nosso planeta e sua humanidade,
é que todos os mestres tratam de inculcar em seus estudos aos adeptos e simpatizantes a enorme responsabilidade que compete a cada um perante a lei. Sendo assim, aqui temos uma nova, simpática e estimulante proposição de Ramatiz, não só para os estudiosos que o seguem por meio de seus trabalhos. Aqui se coloca algo novo, contundente e eficaz, sob o princípio construído e incorporado em nosso acervo milenário espiritual, que é o mesmo que dizer, quanto temos assimilado em nossa larga trajetória reencarnatória até o presente. Viagem em torno de Eu não é uma obra literária, e sim uma obra que se integra à coleção de sabedoria ramatiziana. Nem tampouco visa colaborar para despertar o estudioso adogmático, livre, sem ataduras para nenhum caminho ou religião que professe ou haja professado, pois, na hora crítica que se encontra o ser humano, o importante é munir-se do caudal de experiências trazidas e assimiladas ao longo dos milênios, para colocá-las ante a hora profética do presente, é ir de encontro e extrair dessa bagagem as fibras íntimas de nossa contextura espiritual. Assim como a mente organiza um determinado trabalho, seja qual for, move com sua disciplinada vontade, a orientação para chegar a um final feliz de sua obra planificada. O que propõe Ramatiz, como primordial e necessário, para avaliar nossa condição espiritual interna. Não cabe a menor dúvida de que a humanidade vive atribulada com as experiências de toda sorte, advindas da tecnologia do século XX. Para tanto, o ser humano se preocupa enormemente com sua subsistência material, suas possibilidades econômicas e com o que menos se preocupa é com seu aspecto moral e sua obrigação para com seus semelhantes, e ainda menos com o que diz respeito à sua evolução espiritual. Disse que os estudiosos espirituais são muitos no mundo, mas, no contexto dos quase 6 bilhões de encarnados, os curadores ficam muito reduzidos. Aqui é onde Ramatiz nos recorda com muito amor, que o homem do século XX possui elementos em sua bagagem espiritual que não devem ser desprezados, pois empreender a viagem ao interior de nosso acervo espiritual é ir buscar algo semelhante, como um oásis em meio ao deserto, que é a situação em que se encontra o homem moderno, no que diz respeito às lutas diárias com que se depara na selva de pedra atual. Onde encontrar o oásis que sacia a sede espiritual? Por onde começamos? Comecemos por analisar as qualidades que possuímos e de que modo empreendemos a viagem ao redor de nós mesmos, usando nossas próprias ferramentas. É bom ir sabendo que, dessa nova experiência, a conclusão é situar-se simbolicamente à direita ou à esquerda do Mestre Jesus. Não é minha função detalhar as qualidades crísticas ou anticrísticas que resultem do caminho interior que empreendemos, porque a sábia condição de Ramatiz nos fará reencontrar com o maná que possuímos e que, muitas vezes, não o conhecemos e muito menos o aproveitamos. E, quão sublimes são os valores que nos apresenta este mestre nesta transcendental obra, que o único desejo que possuímos, depois de nossas sinceras reflexões, é dar graças ao mestre por recordar-nos o quanto tínhamos e não soubemos compreender e aplicar, tendo a fonte inesgotável no íntimo de nossas centelhas espirituais. E, finalmente, umas palavras de amor e consideração perante o prodigioso e louvável labor mediúnico, recepcionado pela D. América Paulino Marques, que juntamente com o Dr. Eucílio Mais, lograram completar um ciclo de ensinamentos de paz, amor e sabedoria, dos quais tanto necessita nossa humanidade, e que este iluminar possa seguir oferecendo para a humanidade regenerada do terceiro milênio, por intermédio de novos e amorosos sensitivos. Manuel Valverde, principal tradutor das obras de Ramatiz para a língua espanhola. Buenos Aires, 12 de novembro de 1999. Capítulo 1. Diálogos com o Mestre. Pergunta: ao nos colocarmos perante o trabalho, procurando servir de instrumento ainda que imperfeito à inspiração superior,
Após expressarmos nossa gratidão pela abençoada oportunidade de serviço que se renova neste momento, desejamos tornar-nos capazes de corresponder à expectativa representada pela necessidade de filtrar os ensinamentos necessários a nós e aos nossos irmãos. Para isso colocamo-nos diante do Mestre Jesus, invocando-lhe a assistência generosa que nos permita elevar o padrão vibratório para o serviço do amor. Sabemos que neste momento iniciamos um diálogo com o Mestre que é a luz do caminho, pois seguimos a recomendação do seu Evangelho, procurando tornar-nos os servos diligentes da última hora, esperando receber orientação sobre como serão conduzidos os referidos diálogos no presente trabalho. Ramatiz. Cenas belíssimas dos momentos de intercâmbio de aquele que é a luz do caminho na sua passagem sobre a terra poderiam ser evocadas de nossa memória espiritual, visando conduzir-vos ao suave enlevo com o qual os mortais usufruíram os privilégios de se acercarem dele, que, sereno e solitário, vagou por montes e vales, espargindo a luz das paragens cósmicas. Aos que possuíam olhos de ver, um divino estupor paralisava o sentido do tempo e do espaço e como um vórtice irresistível entrava em cena a dimensão eternidade, como resultado da ação do campo energético por ele mobilizado na grande magia crística de que se fazia o centro. Bastava essa visão celeste para mobilizar ecos adormecidos nas almas bem formadas, numa vaga percepção de suas vinculações com o inexprimível processo de dinamização psíquica representado pelo ser, vórtice de luz, cuja presença paralisava o impacto da treva na vivência humana. E uma grande e fulgurante interrogação se delineava nas mentes assim tocadas, momentaneamente, para o grande desafio do despertamento consciencial, como um rastro de luz de natureza inexplicável, a desafiar a pesquisa posterior por períodos de longos séculos de renovações constantes. Numa cena aparentemente comum no planeta, um homem falava à multidão, dialogando com ela. Entretanto, os registros astrais e mentais dos seres envolvidos no referido evento eram abalados por uma energização, por um impacto vibratório proporcional à grandiosidade do escoamento de forças poderosas às quais aquele ser encontrava-se vinculado. E todas as vezes que, daí por diante o processo de interiorização ocorresse em momentos decisivos das almas assim tocadas, repercussões infinitas ocorreriam em um nível não verbal, de profundidade proporcional à inexplicável experiência de se ter um dia sido tocado pela suave magia do amor crístico, exalado da aura do Mestre da Luz. Pergunta: seria o objetivo do presente capítulo relembrar os diálogos estabelecidos entre o Mestre Jesus e os homens que lhe buscaram o convívio? Ramatiz. Por trás das ocorrências do plano físico encontra-se a mensagem correspondente de nível espiritual profundo, como cenas de uma peça montada para despertar reações a longo prazo nas mentes do público. Quando a espiritualidade planejou a passagem didática de Jesus entre os homens, previa-se que nos seus 3 anos de apostolado de amor estariam depositados os recursos pedagógicos a se desdobrarem em repercussões infinitas. Em especial, estaria sendo montada na mente coletiva a imagem do diálogo do ser consigo mesmo. Pergunta: de que forma interpretar essa última afirmação? Ramatiz. Nos planos cósmicos da criação, a trajetória do espírito em sua escalada evolutiva encontra-se traçada de forma segura e garantida a execução desses mesmos planos através de mecanismos impressos nas matrizes mentais de seus executores. Desse modo, tanto os grandes planos como o itinerário do ser individual em sua jornada para a luz, encontram-se assegurados por leis que se cumprem rigorosamente. A passagem dos mestres junto às coletividades de todos os níveis evolutivos visa objetivar, para os que ainda não conscientizaram a diretriz interior, a situação dialética entre o ser mergulhado no mundo das formas e a sua própria realidade espiritual. Pergunta: como podemos compreender a utilidade dessa objetivação visando uma repercussão profunda se de modo geral os espíritos ainda não se encontram preparados para seguir o caminho,
nem mesmo em nível de adesão no mundo das formas. Ramatiz, o mundo das formas em seus aspectos frustradores serve para acordar reações poderosas de reajustamentos profundos. A alma, em seu aprendizado inicial, necessita do choque de retorno que rege os planos da evolução, sem o qual não se concretizaria o despertamento necessário. É a lei do karma que permite a atualização gradual das potencialidades divinas do ser em crescimento. A repercussão profunda do chamamento ocorre em dois níveis simultâneos. Participando dos eventos, mesmo que semiconsciente do panorama circundante, o espírito submete-se à ação energética da ocorrência como no laboratório de dupla ação. Como o ser humano avalia os fatos ao nível de sua capacidade de percepção, registrando o impacto emocional e intelectual na memória espiritual para futuras reavaliações, guardará esse registro como uma amostra mais ou menos proveitosa do nível de seu aprendizado perante o reagente através do qual sua sensibilidade foi tostada. Embora não consiga avaliar integralmente o significado da experiência vivida, ela não se perderá. Um diálogo de maior amplitude ocorre entre o ser e a expressão esplendorosa de vida representada pelos seres já iluminados, como mensagens vivas da divindade em plena expressão, a divindade latente no ser ingênuo ou embrionário em suas reações perante a lei do amor. Pergunta: essa ocorrência se verificaria indistintamente para todos os personagens das cenas referidas entre os mestres e a humanidade? Como compreender o papel dos que se colocam em posição de antagonismo frontal aos ensinamentos vivos que os mestres representam? Ramatiz, esses se encontram em oposição à própria capacidade de crescimento dentro da vida. Agridem-se a si mesmos e com isso constroem os instrumentos de despertamentos dolorosos futuros. Na medida em que hajam participado negativamente de encontros com os mensageiros da luz, maior será o contraste da dor a ser suportada por ocasião do despertamento de sua percepção espiritual. Dessa forma, os eventos presenciados funcionarão como benéficos catalisadores de uma renovação dolorosa, mas grandemente produtiva. Pergunta: tendo em vista que tais espíritos encontram-se despreparados para o aproveitamento dos ensinamentos que rejeitam, não seria rigor demasiado submetê-los a uma experiência superior à sua capacidade de aproveitamento? Ramatiz, o amor jamais exige, porém não consegue restringir-se perante o desamor. É da lei que ele se expanda, pois o universo lhe pertence. A luz precisa propagar-se, sem o que deixaria de ser o que é. Se alguém não deseja recebê-la, precisa endurecer-se, construindo barreiras à sua expansão. Essa experiência pertence ao aprendizado da autoexpressão do espírito. A luz, como o amor, não exige. Doa-se sem impor-se, pois todos podem fechar-se sobre si mesmos no clima da negação pelo tempo que desejarem, suportando, porém, o ônus necessário do ressecamento espiritual. Se a lei não previsse formas de despertamento, ela não seria a lei do amor, consentindo na continuidade indefinida da distorção do princípio evolutivo impresso no cerne da natureza divina dos seres criados. Pergunta: em se tratando, porém, de seres ingênuos ou embrionários, não estaria caracterizada uma situação de impotência temporária? Sendo assim, como compreender que precisem suportar consequências dolorosas pelas suas reações inadequadas? Ramatiz, tais reações não seriam, em absoluto, inadequadas, considerando-se a necessidade de todos os espíritos passarem por todos os níveis do processo de evolução. Entretanto, a imaturidade não representa obrigatoriamente distorção e antagonismo à lei. O imaturo simplesmente não se toca, não consegue responder à altura do evento no qual participa. Milhares de almas presenciaram a passagem do Mestre e registraram tais eventos como seres despreparados para segui-lo, deixando-se tocar pela sua luz e prosseguindo no ritmo peculiar de sua ascensão incipiente.
A esses ocorrerão reminiscências mescladas de melancólica percepção de sua impossibilidade temporária para refletir e absorver todo o bem que lhes fora oferecido de maneira generosa. Captarão ecos preciosos diluídos na esteira do tempo, como a luz amortecida pela neblina de sua consciência semi-desperta. Porém, a figura do mestre estará preservada em sua memória, vinculada à repercussão do benefício que puderam captar. Entretanto, essa não será a situação dos que o rejeitaram deliberadamente. Pergunta: essa última afirmação pode repercutir em muitas mentes como uma proposta de represália no plano superior. Que dizeis? Ramatiz: antes de assumirem a posição de antagonismo à luz, os espíritos rebelados conheceram o valor da luz. Não são, portanto, isentos de responsabilidade de suas decisões, inclusive porque o plano espiritual superior vela incessantemente para o esclarecimento oportuno de todos na grande caminhada. Quando se afirma que um espírito rebelde é ignorante, isso não significa que esteja alienado por não possuir capacidade de avaliação dos atos que executa, e sim que, preferindo posicionar-se em contraposição à lei, inscreve-se nas falanges que buscam ignorar os resultados de seus atos destrutivos. Seriam ingênuos no sentido pejorativo do termo, pois sua consciência embrionária, embora advertida pelos mensageiros e servos da luz, tenta contrapor-se à força criadora cuja grandiosidade, beleza e amor entoam um constante hino de harmonia em todo o universo manifestado. Mobilizados pela revolta que a inveja dos seres mais harmonizados lhes incute no espírito, inconformados com a necessidade de esforços constantes para conquistarem os bens que cobiçam sem desejarem pagar o preço de sua conquista, pretendem tomar de assalto o reino dos céus, ferindo-se nos processos defensivos de que o universo é provido para a preservação do sistema garantidor do progresso a todos os seres viventes. Impotentes para inverterem o panorama da vida, dedicam-se a ferir seus irmãos mais esclarecidos, tentando denegrir-lhes a reputação e impedir-lhes o progresso, acarretando longos processos de revisão kármica para o futuro. Mesmo nesses casos, porém, é possível constatar que permanece viva a chama de uma busca constante de bens simbolizados na felicidade ambiciosamente procurada, mesmo que por meios inadequados. E em quem possuir olhos de ver permanecerá de pé a constatação de que, por trás dos estados dolorosos provocados pela inadequação dos meios, o processo de despertamento espiritual continua em andamento incessante nas grandes e tumultuosas elaborações do psiquismo inconformado. Em síntese, mesmo o transfuga da lei vive, reage e aprende sob a égide do amor que o constrange a corrigir-se para conseguir alcançar a paz. Pergunta: e quanto àqueles que não tiveram oportunidade de contatos diretos com o Mestre, de que forma ocorreria seu despertamento? Não possuindo um modelo no plano das formas, como despertar os ecos espirituais para o sublime diálogo com seu superior? Ramatiz: da mesma forma que o ser humano preserva inconscientemente o clima espiritual de seu grupo familiar nos mais recônditos mecanismos de suas reações atávicas, todo ser criado possui a marca espiritual de sua origem divina. E da mesma forma que gostos, tendências e potencialidades genéticas permanecem como um traço de união entre os membros de uma raça ou família humana, o ser espiritual, marcado pela sua programação evolutiva, permanece ávido de aspirar o perfume das esferas de origem. Mesmo mergulhado no processo de renovação kármica das primeiras etapas de seu crescimento, permanece sensível ao chamamento da vida superior, enquanto não se endureça propositadamente visando o apego dos bens materiais. Pergunta: não existindo a presença evidente de um mestre para exercer a função de um detonador psíquico do diálogo do ser consigo mesmo, qual seria a forma desse processo ser desencadeado? Ramatiz: o universo criado representa uma gama infinita de mensagens codificadas através de um espectro de vibrações que fluem desde a energia central da vida ao mais rudimentar dos seres organizados. Essa sinfonia de cores,
formas e sons visam a sensibilização dos seres viventes para a esplendorosa descoberta de sua destinação divina. Os pássaros que cantam, a luz dos sóis a se refletir sobre todo o panorama dos sistemas planetários com as infinitas gamas de efeitos policromos e multifários, os próprios reflexos de todas as interações efetuadas pelos corpos e energias em pleno funcionamento sobre o conjunto energético representado pelo ser psicofísico representam um permanente processo de sensibilização para o reconhecimento do caminho a ser seguido pelo espírito em seu deslocamento dirigido ao despertar de sua autoconsciência crística. Pergunta: poderíamos compreender que bastaria o processo de despertamento energético do ser vivente para ser atingido o objetivo de um encontro com o seu profundo? Ramatiz: quem poderia isolar um único ser existente no mundo das formas materiais ou mais sutis, em relação às forças que permanecem percorrendo a vastidão dos espaços, provenientes de mentes seletoras, capazes de imprimir ao fluxo da energia criadora o ritmo da evolução geral? A centelha divina fertiliza o universo criado por permanecer comandando o progresso do espírito imortal e tanto vibra nas altas frequências do amor crístico presentes nas esferas superiores da vida como ressoa timidamente no ser semiconsciente de sua natureza e origem. Pergunta: poderíeis fornecer maiores esclarecimentos? Ramatiz: as mentes dos planejadores siderais energizam os campos vibratórios dos mundos sob seus cuidados. Por sua vez, seus prepostos de todos os níveis funcionam como transformadores do potencial energético do amor crístico, disseminando a luz da espiritualidade e mantendo acesa em todas as épocas e locais. Os mestres que encarnam como avatares da luz crística em todos os grandes momentos previstos pela pedagogia sideral derramam mais um pouco de óleo nas modestas lâmpadas do que os seres de boa vontade o representam e essas, por sua vez, continuam a fazer arder a chama do amor puro na medida de suas forças, servindo de ponto de referência para aqueles cuja luz ainda permanece amortecida nos processos densos das encarnações iniciantes. Desse modo, a intuição aguçada do homem que se espiritualiza por um processo natural de amadurecimento através das múltiplas experiências reencarnatórias, tem identificado no sol, nos ventos, nos trovões, nas árvores, assim como nos seus irmãos mais avançados em sabedoria e amor um sucedâneo legítimo dos mestres que lhes falam sem palavras pelas vias naturais de sua percepção espiritual, sobre a destinação superior ainda ignorada em seus aspectos mais rarefeitos. E aquele sublime diálogo do ser consigo mesmo permanece ativado no silêncio do templo interior, que vai, aos poucos, povoando-se de imagens representativas do grande evento de um despertar da consciência sobre si mesmo e sobre o universo. Paulatinamente, permeando os séculos e milênios, tais imagens sofrem reduções necessárias em seus aspectos inadequados, sendo substituídas por outras mais cristalinas e diáfanas, apropriadas à percussão e impregnação energética de maior lucidez e mais perfeita conexão com sua origem divina. Tal transmutação alquímica processa-se, indiferentemente, com ou sem a presença de mestres perceptíveis. Pergunta: como deveria ser interpretada a afirmação de que quando o discípulo está pronto o mestre aparece? Ramatiz: em última análise significa a impossibilidade de alguém estar desvinculado de sua origem divina e da proteção dela decorrente. Representa ainda a realidade de um processo que se cumpre com a mesma regularidade prevista para a execução dos grandes planos da criação, pois esses possuem também flexibilidade suficiente para conter as influências eventuais de desvios decorrentes das naturais oscilações dos planos das formas. Poderíamos ainda interpretar tal afirmação como referida ao momento em que a personalidade humana absorve de sua centelha divina mensagem suficientemente clara para submeter-se aos interesses imortais do espírito, tornando-se apta à sensibilização perante as irradiações sublimadas dos seres que avançam nos níveis mais sutis do universo. Antes desta ocorrência encontra-se, como toda a criação,
mergulhado na vibração crística do amor universal sem, porém, ser capaz de registrá-la. Pergunta: como é vista pela espiritualidade a ânsia atual, mente disseminada em todas as latitudes do globo terrestre, briar um mestre para ingressar nos caminhos da vida mística? Ramatiz: como decorrência natural do ressecamento espiritual da civilização materialista. Pergunta: não existiria a possibilidade de os seres humanos recaírem na situação que Jesus classificou como a de cegos que conduzem outros cegos com o risco de ambos caírem no abismo? Ramatiz: seria mais adequado considerar que, sentindo-se todos à beira do despenhadeiro, os cegos resolveram tornar-se solidários, aproveitando o pouco de visão de que ainda dispõem para tentarem encontrar o caminho que os afastará das imediações dos sorvedouros da corrupção e do egocentrismo, onde grande parte de suas reservas de vida já se encontram imoladas. Pergunta: como interpretar a grande proliferação de místicos, gurus e profetas em nossa época, compreendida por uns como um elemento salvador e de esperança e por outros como uma perturbação a ser combatida pelos mais esclarecidos? Ramatiz: os falsos gurus, místicos e profetas que hoje assustam os mais esclarecidos representam a proliferação natural da grande máquina de manipulação do semelhante, cujas origens remontam a milênios, representada pelos sacerdotes e sábios ou cientistas venais que se interpõem, por interesses egoístas, entre a verdade e seus irmãos menos esclarecidos. A esses o mestre interpelou com as pungentes palavras: ai de vós, que conheceis o caminho, mas não passais a ele e não permitis que passem os vossos irmãos, acrescentando que muito maior seria o peso de sua responsabilidade porque se interpunham entre a luz da vida maior e aqueles que se confiavam à sua guarda. Pergunta: estariam os cientistas e religiosos que combatem as novas tendências místicas largamente difundidas nas últimas décadas, implicados de algum modo nesse processo? Ramatiz: a grande mistificação da sociedade materialista ou dos grupos hipocritamente espirituais consiste em se combaterem mutuamente em nome do bem-estar dos seres humanos, quando, na realidade, perseguem a meta egocêntrica de uma predominância de bens e de poder no panorama da vida material. O verdadeiro místico, como o verdadeiro cientista, encontra-se ocupado em pesquisar a realidade de forma descompromissada. Não busca adeptos e não faz proselitismo. Age no bem, em busca da sintonia de seu espírito com a força criadora da vida. Onde, sob qualquer pretexto, se retire benefícios pessoais imediatos das atividades espirituais, encontra-se o germe da cupidez, incompatível com o desapego, índice indispensável do valor espiritual das atividades de crescimento para a vida imortal. Pergunta: poderíamos entender que só com o desapego total, com a renúncia à vida normal do ser humano, poder-se obter afinação com a espiritualidade? Ramatiz: o desapego e a renúncia existem como real conquista do espírito imortal, não podendo ser verificados ao nível da relação do ser com o mundo das formas. O próprio fato de alguém encarnar seja em berço privilegiado na terra, ou na mais dolorosa carência, pode representar renúncia se o espírito já alcançou sua liberação do apego à vida material. Não é o uso dos bens materiais que define a presença do apego, mas a forma pela qual tal uso repercute na alma durante o seu testemunho. Os planejadores espirituais podem colocar à disposição de um ser evoluído todos os bens materiais para que ele execute uma tarefa de amor. Porém, se alguém que se intitula capaz de liderar no caminho da vida interior usufruir dessa prerrogativa carismática para amealhar benefícios no mundo das formas, inscreve-se entre os vendilhões do templo, que foram energicamente invectivados pelo mestre na tão discutida cena de seu apostolado messiânico. Não é o usufruto dos bens da vida que define a graduação do ser espiritual, mas a forma pela qual esse usufruto se dá. A comercialização dos bens da vida superior denuncia a ignorância da verdadeira natureza de tais bens, cuja troca espontânea é de tal teor que transborda naturalmente,
incompatível com o cálculo destinado à preservação dos bens perecíveis. O teor de tais experiências transfunde no espírito uma natural indiferença pelo que possa cercá-lo no nível da matéria, sem nenhum desprezo teatral destinado a impressionar o semelhante. Percebendo as vias do espírito, o ser desinteressa-se naturalmente pela preservação do corpo perecível e de suas vinculações com os prazeres menores do mundo das formas. Seus planos e recursos passam a concentrar-se na dimensão da vida mortal, convergindo sua alegria para as conquistas